Alice, existem leis brasileiras que me impedem de criar um reator caseiro, como o caso do David Hahn? Interessante, tem um caso. Bota aí, David Hahn. Mas existe, né? Tu falou que tá na Constituição, né? Reator caseiro. Primeiro, como é que você conseguiria o material para fazer? Né? Tem isso. Teve um caso de um Taylor, o nome dele era Taylor alguma coisa, que ele criou um reator de fusão na casa dele, mas era aquilo, né? Produzia menos energia do que fazia, e não era um reator tipo tokamak, um negócio absurdo. Ele fez alguma coisa, mas ele conseguiu, americano, ele conseguiu acesso a elementos radioativos, sabe? Então, eu espero, honestamente, para a pessoa que perguntou, que a gente tenha, que você não consiga acesso a elementos radioativos. Abre essa primeira notícia aí pra gente ver. Será que não é desse cara aí? A triste história do adolescente que criou um reator nuclear no quintal. Ele desmontou aparelhos para conseguir material. Ah, tá. David Hahn tinha obsessão com química desde os 10 anos e desmontava aparelhos para conseguir material radioativo. O que aconteceu com ele? Tem aí? David Hahn era escoteiro que desde criança gostava de química, ao ponto de tentar construir reator nuclear no fundo do quintal e chamar a atenção das autoridades. Tudo isso antes de ser maior de idade. Durante a construção, ele provavelmente foi submetido a doses altas de radiação, o que prejudicou sua saúde. Mas a história passa para a próxima fotinha. Puta, bonitinho. Ah, tá. História dele e tal. Aos 10 anos você vai indo. Quero ver a cena final aqui. Gênesis, segunda a sexta. Acabou? Tá aí. Um ano depois, ele foi fazendo os testes, tal, foi comprando as paradinhas. Aos 16 apareceu em acampamento, tá, com a cara laranja. Aqui começa interessante. Aos 16 anos apareceu no acampamento com a cara laranja. Acharam que era excesso de sol, mas era uma overdose de Cantachantina. Não sei o que é isso. E aí? Fecharam anúncio. Gênesis. Quando questionado que história era aquela, David disse que se tratava de um experimento. Tá? Ele falou que era bronzeamento químico. Não muito tempo depois começou sua obsessão com químicos mais perigosos. Seus pais colocaram em um pequeno local na garagem para evitar explosões em casa. Os pais deixaram, pode fazer, não tem problema, faz na garagem só. Por esta época ele causou uma grande explosão que queimou seus braços por causa do fósforo isolado em uma garrafa. Caralho. Após essa explosão ele foi para um outro local no jardim da casa. O cara não desistia. Na casa da sua mãe materna, foi ali que ele começou a criar um reator nuclear. Podcast que informa. Parte da escalada da periculosidade dos projetos David envolve negligência de seus pais, que acharam que ele não poderia se envolver com nada muito perigoso. O cara só explodiu 7 apartamentos. Mesmo com as explosões cada vez maiores e audíveis no local. Caralho, que interessante essa história. Aí boa parte do material radioativo ele coletou de objetos comuns, como lanternas de acampamento, aquecedores, detectores de fumaça. O que é isso aí? Até os ponteiros de relógios luminosos cheios de trítio. É verdade mesmo. Como é que acaba isso aqui? Eu tô... Aí ele começa a criar o reator. Tem informação interessante. Ele chegou a alguma capacidade que era proibida ali pelos países na foto anterior. Essa capacidade é perseguida por países que buscam criar uma bomba atômica. Então ele chegou em algum número lá que era o que os países queriam para criar uma bomba atômica, é isso? Vai indo. O reator nunca chegou a fazer isso, mas começou a emitir mais radiação do que deveria, o que colocou em risco até a vida de David. A galera foi lá ver. A polícia descobriu a presença do material e chamou agentes federais para lidar com o problema. O qual foi isolado e limpo. Isso foi em 95. Anteriormente, a própria mãe de David jogou um monte de material radioativo no lixo. Comum. Caralho. E o último capítulo. Cara, lê um negócio se apoiando e dá um... crossfit. Após o incidente, o escândalo, David alistou na marinha e serviu primeiro em um navio. Ele foi diagnosticado com paranoico esquizofrênico, mas não foi considerado uma ameaça. David morreu ali, ó. Ele viveu bastante. Em 2016, por envenenamento por álcool. O cara fez tudo isso e morreu por causa de cerveja. Então, uma das coisas, assim, que a gente... Primeiro é que, em teoria, eu espero que a pessoa não tenha acesso a
compra de material radioativo dessa forma. Alguns elementos, como detector de fumaça, realmente tem elementos radioativos e tal, em pequenas quantidades. E não é perigoso nem nada. Outra coisa é que você tentando na sua casa, você não tem não tem nem o conhecimento todo, nem o aparato de segurança, nem a metodologia, nem essas coisas. Você coloca você em risco tentando fazer esse tipo de coisa. Então, eu aconselharia essa pessoa que fez a pergunta, por favor, não tente construir um reator nuclear. Viu, Vini? Não faz aí. Não faz, por favor. Usa até porque Enel mesmo. Você pode se colocar em perigo dependendo de como você tentar conseguir esse material para isso. Porque não deveria conseguir um material para esse tipo de projeto. Mas super aconselho que se você tem interesse de trabalhar no reator, vamos estudar e trabalhar, operar. Os operadores de reator estudam pra caramba, eles passam anos e anos treinando, mas tem ali a capacidade de estar dentro de uma sala de reator, garantindo que aquilo está funcionando tudo direitinho, com conhecimento muito legal. Eu conheço uma operadora de reator, fiz um podcast com ela, na verdade, que foi a primeira mulher operadora, supervisora de turno de operação de um reator nuclear no Brasil. E vamos te aconselho a buscar esse outro caminho mais seguro.